Já pensou se o campeão mundial de futebol fosse definido como acontece no boxe, no UFC, com o título sendo colocado em disputa a cada jogo? Talvez não fosse tão interessante, afinal, acompanhar a Copa do Mundo de 4 em 4 anos é sempre uma grande festa, mas temos que admitir que dá uma curiosidade de ver como isso aconteceria. E o melhor de tudo é que tem um site que faz esse apanhado de todos os confrontos e mostra todas as vezes que este cinturão fictício do futebol mundial foi colocado em disputa. E te garanto que você certamente vai se surpreender. Claro que tudo isso é uma brincadeira, afinal, os confrontos no futebol foram aleatórios, diferentemente do que aconteceria se realmente tivesse um cinturão em disputa. Mas te garanto que é um dado bem curioso que vale a pena você acompanhar agora. A história deste título fictício começa em 1873, quando a Inglaterra venceu a Escócia no segundo jogo oficial de seleções, já que o primeiro, em 1872, terminou sem gols. E justamente por conta do futebol se desenvolver primeiro nestes dois países, esses são os detentores do cinturão por mais tempo. E aí vai a primeira surpresa. Quem mais vezes venceu valendo o cinturão entre defesas e reconquistas foi a Escócia, com 86 vitórias. E aí vem a segunda surpresa. O país chegou a ser dono do cinturão em 2007. Na ocasião, a seleção conquistou o título ao vencer a Geórgia, outra surpresa, por 2-1. Esta disputa tão aleatória ocorreu porque em novembro de 2006, o Uruguai, até então campeão, perdeu o cinturão para a Geórgia em um amistoso. Só que o trono da Escócia não durou muito tempo, pois logo na sequência o país perdeu para a Itália. A segunda posição está com a Inglaterra, que venceu valendo o cinturão em 73 oportunidades. Na sequência temos a Argentina com 62, Holanda com 58, Itália 45, Rússia 41 e o Brasil aparece apenas na sétima posição com 38 triunfos. A última vez que os brasileiros foram donos do cinturão foi em 17 de junho de 2015. Na ocasião, o Brasil perdeu para a Colômbia por 1-0 pela Copa América. O Brasil havia conquistado o título fictício no triunfo por 2-0 sobre a Argentina em outubro de 2014 e acumularia ainda 8 defesas com vitórias. A primeira vez que o Brasil deteve o cinturão foi em 1953. O período que o Brasil teve o maior domínio foi entre 58 e 59. Na ocasião, curiosamente, o Brasil havia conquistado o cinturão justamente na final da Copa do Mundo contra a Suécia em 58. Depois, foram mais 10 vitórias em defesas de cinturão até perder por 3-0 para o Uruguai na Copa América de 59. Aliás, falando em Copa do Mundo, não foi apenas em 58 que a decisão do Mundial era também a disputa pelo cinturão. Isso ocorreu em 66, quando dentro da Copa do Mundo, a Alemanha tomou o cinturão da União Soviética na semifinal e perdeu na final contra a Inglaterra. Aconteceu em 74, quando a Holanda, que tinha o título desde maio de 73, e acabou perdendo a final para a Alemanha. Se repetiu novamente com a Holanda em 78, que havia conquistado o cinturão na semifinal derrotando a Itália, mas perdeu a Copa e o cinturão para a Argentina no final do Mundial. Já em 82, a Itália defendia o título fictício conquistado no jogo anterior contra a Polônia e o manteve, vencendo a Alemanha na final. Em 86, o roteiro foi parecido. A Argentina conquistou o cinturão na semifinal diante da Bélgica e o defendeu vencendo a Alemanha na decisão do Mundial. 12 anos depois, em 98, o Brasil havia conquistado o título ao superar a Holanda nos pênaltis, mas acabou perdendo para a França na final. Em 2010, a Holanda já defendia o título desde novembro de 2008, mas acabou perdendo para a Espanha. 4 anos depois, em 2014, foi a vez da Alemanha tomar o cinturão na grande final contra a Argentina, que havia conquistado na semifinal contra a Holanda. Por fim, em 2018, a Croácia chegava para decidir contra a França, como dona do cinturão após ter conquistado diante da Dinamarca. Mas os franceses tomaram o cinturão e também conquistaram a Copa do Mundo disputada na Rússia.
Atualmente, a França também é a dona do cinturão. A seleção conquistou o título fictício ao derrotar a Espanha na final da Liga das Nações. Depois, já defendeu o cinturão contra o Cazaquistão e a Finlândia. A lista traz algumas seleções bem curiosas também como donos do cinturão, como ocorreu com Coreia do Norte, Zimbábue e Antilhas Holandesas. Todas já foram detentoras do cinturão por algum período. O site que você encontra todas as estatísticas é o ufwc.co.uk. Lá você pode conferir todos os jogos que esse título ficou em disputa. Mas e aí, o que você achou? Vale a brincadeira? Comenta, curte e se inscreve aí para não perder nada do lado esportivo e outras curiosidades.